Estamos começando mais um Inclusão Descomplicada. Hoje o assunto é super interessante, é claro. A Selene vai fazer as honras, apresentar a nossa convidada. E aí, é só você aproveitar as informações. Sônia, nossa convidada hoje vai falar sobre uma questão muito importante, que está cada vez todo mundo falando sobre isso. Que bom! Então, hoje a gente está recebendo a terapeuta ocupacional Adriene Fernandes, que vai falar com a gente um pouquinho também sobre autismo, né? As pessoas com TEA. Ela vai explicar para a gente o que é isso e essas nomenclaturas que se usam, né? Então, Adriene, muito obrigada por estar aqui com a gente e ter aceito o nosso convite. Gente, eu que agradeço. Boa noite a todos vocês, viu, Selene? Agradeço o convite. Sônia, é um prazer conhecê-la. Fico muito feliz em estar aqui nesse momento, podendo falar sobre esse assunto que tem crescido cada vez mais e aumentado ainda a demanda. E cada vez que aumenta essa demanda, também aumenta muitas especulações, muitas dúvidas, né? E o medo. Acho que também aumenta muito o medo quando uma família recebe esse diagnóstico. Vamos lá, no início, para as pessoas que não sabem, para nosso pessoal de casa, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno, né? Assim, é o transtorno do espectro, né, do autismo. Ele é, vamos dizer assim, por que é um transtorno? Porque ele está dentro de uma, vamos dizer assim, dentro do espectro que ele não tem uma coisa isolada, né? Ele tem várias nuances que caracterizam o autismo. Mas são três coisas que realmente chamam a nossa atenção, que é a questão do atraso da fala, a socialização e aquelas preferências, vamos dizer assim, de uma forma bem simples para ser compreendido, né? O hiperfoco em alguma coisa, o interesse restrito. Para a gente considerar que um indivíduo ou uma criança está dentro do espectro do autismo, são esses três, vamos dizer assim, características que prevalecem mais, prejudicando o que é a funcionalidade desse indivíduo. Na sua formação, né, terapeuta ocupacional, e também você associou isso à área da alimentação também, não foi? Foi. Além de terapia ocupacional, eu também fiz nutrição, com formação em nutrição materno-infantil. Quando eu fiz a faculdade de nutrição, eu vi um método chamado BLW, que é o método de introdução alimentar que alguns profissionais usam, né? E me encantei com aquilo ali, porque o bebezinho ele começa a ter contato com o alimento usando os sentidos sensoriais, que é o tato, né? Pegar o alimento, o cheiro, levar esse alimento, aproximar a boca, sentir o cheiro. Então, tudo aquilo me encantou muito e fiz associação com a terapia ocupacional. Porque dentro da terapia ocupacional, a gente tem uma formação chamada Certificação em Integração Sensorial, Internacional em Integração Sensorial. Nós conhecemos apenas 5 sentidos, né? Que são os básicos que a gente aprende na escola. Para nós, da integração sensorial, nós temos 8 sentidos. Além da audição, tato, paladar, visão e olfato, nós temos a propriocepção, o vestibular e a interocepção. O que são esses sentidos, Adriene? Bom, a propriocepção é essa percepção que eu tenho do meu corpo no espaço. Vamos dizer que eu estou sentindo aqui. Se eu disser, Sônia, me diz onde é que está teu pé. Você é que consegue discriminar onde está teu pé, a localização dele. O que é o vestibular, Adriene? A percepção é a minha cabeça, é o sentido, vamos dizer assim, do meu corpo assim, no espaço, vamos dizer, a capacidade que eu tenho de estar aqui escrevendo, olhar para a lousa e voltar para o mesmo local, quando eu baixo a cabeça e volto, né? Vamos dizer assim, tirar os pés no chão sem ter medo do meu corpo fora de uma superfície plana. Então, isso vem do sistema vestibular, falando de uma forma assim, bem que as pessoas possam compreender. E o sistema interoceptivo é o sistema das sensações internas. É a minha sensação de fome, de saciedade, de defecar, de urinar, entendeu? São as sensações internas. Então, para nós... eu comecei a unir essas duas formações e o que é que a gente percebe? Crianças que estão dentro do espectro do autismo, a grande maioria tem problemas de seletividade alimentar. Pois é. Não sim. que a seletividade alimentar seja só uma característica delas. De 30% a 40% das crianças seletivas, elas não são atípicas. Podem ser crianças típicas também. Como assim tinha crianças típicas? Crianças que não têm diagnóstico. Uhum. Vamos dizer, crianças saudáveis, falando de uma forma simplista. Certo. Então, eu tinha até falado com você anteriormente, né, de a gente começar a gravar, a respeito do autista que só come um alimento daquela cor que você falou, seletivo e tal. E de que forma
o que poderia ser feito para que ela tivesse uma alimentação mais saudável, mesmo ela não querendo, só quer 2 tipos de alimento, miojo e lasanha. Pronto. Aí não tem os nutrientes necessários. Não. E aí, o que é que pode ser feito? Bom, a primeira coisa, quando a gente trabalha uma criança com seletividade alimentar, autista ou não, mas principalmente os autistas, eles requerem uma atenção, vamos dizer, mais delicada, a gente não tira alimento, tem que ser coisa saudável. Eu fiz um curso que a professora até falava que ela tinha um paciente que a criança só comia a batata frita do McDonald's. E a mãe juntava aquelas caixinhas do McDonald's e tudo mais da batata frita. Então, você não pensa no saudável, você pensa na criança se alimentar de qualquer forma. Uhum. Você não tira aquele alimento independente qual seja ele, entendeu? Crianças assim, a gente tem que trabalhar com a base. A base é descobrir as questões de processamento sensorial que estão dificultando essa criança de ter uma alimentação saudável. Quando eu falei para vocês desses 8 sistemas sensoriais, existe uma pirâmide e eles estão aqui na base do sistema nervoso central. Quando eu não tenho o sistema nervoso central bem desenvolvido, que essa base ela não está consolidada, o que é que acontece? O resto da pirâmide ele não vai se desenvolver até chegar ao aprendizado. Então, uma criança que tem, vamos dizer assim, um olfato muito exacerbado, para mim, que eu estou lá na sala e minha mãe está fazendo a comida usando temperos com cheiros mais fortes na cozinha, mas meu olfato é tão exacerbado que aquilo me incomoda que eu vou sentir dificuldade com esse cheiro. Então, a gente tem que avaliar primeiro os sistemas sensoriais dessa criança, né? Daí, por isso que é bom o trabalho da seletividade alimentar ser feito com um terapeuta ocupacional junto com um nutricionista. Porque é o terapeuta ocupacional com experiência em integração sensorial que vai fazer todo esse trabalho de base, tá? E daí você vai partindo para fazer uma ampliação, vamos dizer, de texturas, a questão do tato, se a criança consegue lidar com esses alimentos, que tipo de textura, que tipo de temperatura, a questão da cor também, de ampliar como é que ele aceita, em que tipo de apresentação, desde os utensílios. Então, é todo um trabalho feito de formiguinha, junto com a família, principalmente, com a participação da família, para que ele possa evoluir. Adriene, quais são as principais características que o pai e a mãe precisam ficar mais de olho na criança, né? Assim, na maioria das vezes na criança, porque você já falou que tem adulto que se descobre autista, mas na criança, quais são as principais características que a gente precisa ficar de olho para ter um diagnóstico precoce, que a gente sabe que o quanto mais cedo, né, a gente ter esse diagnóstico, melhor para o desenvolvimento dessa criança? Hoje já se fala em fechar diagnóstico a partir dos 6 meses de vida. Quais características? Uma coisa que é muito que os pediatras orientam é na hora de amamentar, é a criança que não olha no olho da mãe, né? Aquela Sim. coisa que mais marca, né? Quem amamentou, acho que tem essa experiência de estar aqui amamentando e o bebê está olhando no seu olho. O contato, o toque, né? A criança que não gosta de ser tocada, o bebezinho que, vamos dizer assim, mudanças de postura, vai trocar a fralda, criança que chora muito, que não gosta de pentear cabelo, que não gosta de tomar banho, criança que não gosta de socialização, que gosta de ficar mais isolado, sozinho, criança que tem aquele hiperfoco. Principalmente para nós, terapeutas ocupacionais, o que chama muita atenção é o brincar pobre. Adriane, o que é o brincar pobre? É aquela criança que pega um determinado brinquedo e não tem ampliação de repertório nesse brincar. Ele pega, fica ali emparelhando aquele brinquedo. Ou vamos dizer que o carrinho. Antigamente a gente a criança pegava um carrinho, subia, descia, né? E confabulava com aquele carrinho. Então, aqueles são sinais que, principalmente a mãe de primeira viagem, ela tem que começar a ficar atenta e começar a observar esses sinais. A falta de atraso de fala. Hoje, o divisor de águas é atraso de fala, crianças maiores. Sim. Chegou 1 ano e meio, 2 anos, com atraso de fala, uma criança de 2 anos é para falar, no máximo, já é para estar falando uma frase com 3 palavrinhas, 2, 3 palavras. Então, isso é uma coisa que já é um alerta, né? Pode ser um atraso por falta de estímulo, muito uso de tela, que é extremamente prejudicial. Sim.
Quando eu falei da piramidezinha, da nossa base lá, dos sentidos, o que está prejudicando nossas crianças é a falta de experiências sensório-motoras. Crianças paradas, crianças muito tempo em tela, crianças sem experiência sensório-motora estão com atrasos, entendeu? Sim. Então, é a partir daí que as mães começam a ligar a luzinha vermelha, as famílias. O que é que você fala a respeito dos pais em relação aos filhos, em relação ao relacionamento, em relação à convivência? Olha, eu já tenho 26 anos de formada. O que eu acho que está faltando muito hoje é o contato. Contato afetivo, é a atenção, é o diálogo dentro de casa. Porque o que eu observo muito assim, nesses anos que eu já atendo clínica, consultório e tudo, é que as crianças precisam muito de amor e atenção. Hoje a gente teve até um episódio lá, eu estava atendendo uma criança, minha colega estava com outra e tudo, e eu dando muita atenção à dela e à minha, e eu sou apaixonada, alucinada por criança. E ele acabou se machucando um momento lá, que o meu paciente no balanço, porque na integração sensorial a gente usa equipamentos suspensos, e meu paciente no balanço acabou balançando e batendo o balanço no rostinho dele. E na hora que ele chorou, de tanta atenção que eu estava dando a ele, aí a minha colega chamou, ele correu e me abraçou. Para você ver como a criança ela só precisa de atenção. Que eu digo muito para minhas famílias isso. Nós trabalhamos com neurônios espelhos. Neurônio espelho, vamos dizer assim, o que é? Eu estou assistindo um filme, aí o ator lá está chorando por algum evento, me dá vontade de chorar. Se eu estou aqui falando com vocês, ela começa a bocejar, eu vou bocejar também. Sim. Você acha que todo mundo já viu aquela cena em casa de um filho ou a filha andar com o sapato da mãe ou do pai? Então, eu fazia muito isso. Neurônio espelho é isso. Nós somos espelhos para nossas crianças. Então, eu acho que falta. Os pais, às vezes, depositam muita expectativa nas terapias, nas clínicas, nos médicos, achando que nós vamos fazer milagre, mas o básico tem que ser feito dentro de casa. Isso é passado para eles, né? Diariamente. E o resultado, a resposta? Nem sempre a gente consegue esse engajamento, esse compromisso. Até porque eu acho que já estão assim, famílias muito cansadas, já vêm de muitas lutas, né? A gente precisa olhar muito para essas famílias, assim, principalmente eu penso nas mães. Eu digo muito que essa como é que se diz, a Mulher Maravilha, que a mulher se tornou, né? Sim. Ficou uma carga muito pesada. E mãe de crianças com diagnóstico, seja lá TEA, seja lá o que for, acaba tendo uma carga, uma cobrança maior, né? Sobre a questão da rejeição, como é que chega principalmente para os pais esse diagnóstico? Como é que, enfim, eles lidam e se existe rejeição, a gente sabe que existe, como é que funciona? Eu acho que já foi muito pior a segregação, a notícia. Eu acho que, graças a Deus, com a informação melhorou muito. Eu me lembro do meu primeiro paciente autista, foi em 2007. Eu nem morava aqui em Fortaleza na época. Ainda é muito difícil, né? Até porque é a história do filho ideal, tem um luto, tem todo o processo. Mas eu acho que já tem uma rede de suporte assim, mais acessível, que não é fácil. Hoje, na prática, eu vejo a rejeição maior vindo dos pais. Tanto que tem muita mãe que foi abandonada, mãe que está sozinha nessa caminhada. A gente vê muito na clínica que eu atendo, tem muito pacientes meu com histórico de que pais separados, que o pai não deu conta, tá entendendo? Então, cada um tem suas razões, assim, mas não é fácil. Não é fácil, apesar de toda a informação, de muitas associações, de muito engajamento, não é fácil, né? Para quem está nos assistindo e, de repente, se identificou com alguns sinais aí que você passou, de um filho, uma criança ou de um adolescente, o que é que ela deve fazer? Bom, eu acredito que buscar um neuropediatra ou pediatra que tem experiências, né, em dar diagnóstico de autismo, e daí ele vai saber fazer os encaminhamentos necessários. Autismo não se detecta através de exames de imagem, porque existe uma ilusão muito grande, alguns aí profissionais que tendem a solicitar, a não ser que tenha alguma comorbidade associada, mas não é através de diagnósticos ou de exames de imagem. Não existe cura para o autismo, que também vende-se muito milagre aí que não existe cura.
Existe o quê? Você trabalhar comportamento, estimular a criança, melhorar a funcionalidade dela e a autonomia. Dia a dia. No dia a dia. Queremos agradecer a sua participação, tá? E a gente espera que você volte mais vezes. Foi muito agradável a nossa conversa. Foi Eu que ótimo. Esse papo é muito amplo, a gente tem muito ainda o que se discutir. Então, numa próxima oportunidade, espero que a gente consiga falar de novo sobre isso mais vezes. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a vocês, estou sempre à disposição, precisando, viu? Pode contar comigo. Então vamos brindar, Vamos né? brindar. A nossa saúde, a saúde de todos que estão nos assistindo. Amém. Com Pomar, nosso apoiador, Pomar, 100% né? fruta. 100% fruta. Aqui com os nossos lançamentos, fruta vermelha, frutas amarelas, temos o refresh e também, né, a gente tem um presentinho para nossa convidada, né, Sônia? É isso aí. Pomar mandou. Pomar é muito generosa. Então, Nossa, aqui para obrigada, você se Pomar. deliciar com alguns lançamentos do São Pomar. polpas de fruta para você fazer o seu suco em casa. Quando chegar em casa aí, um suquinho gostoso hoje à noite. Aproveitar para agradecer também. Lembrando que Pomar você encontra os Os melhores... melhores supermercados da cidade de Fortaleza e região metropolitana. E temos os outros dois apoiadores, né, Sônia? Exatamente. Magremax, chá solúvel, que faz você emagrecer de forma saudável, desintoxica o seu organismo, desinflama, acaba com retenção de líquido. Quem tem prisão de ventre é uma maravilha, também resolve. Então, muito obrigado, Magremax. E também Munila, as nossas lupas de leitura, uma maravilha. Tem até lupa de maquiagem, viu? Pra gente se maquiar. Você usa óculos, você usa lupa de leitura, faz uma maquiagem. Lupa de leitura, não, a lupa de maquiagem e fica a maquiagem perfeita. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima.